Então diz assim o Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês e os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez nos alegramos com a Tua palavra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor da glória, nos sentimos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora, pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Me usa agora segundo o Teu poder, Senhor. Que os meus ouvidos sejam agora tocados por Ti, Senhor. Que a minha mente seja dominada por Ti, meu Senhor. Que os meus lábios sejam movidos por Ti, Senhor. E que as minhas emoções, Senhor da glória, sejam as Tuas emoções, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor. Oh Deus, Tu sabes que, Senhor, nós necessitamos de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor da glória, Pai, que eu necessito de Ti para ministrar esta palavra, Senhor. Então me usa, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida na Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo ali aos Tessalonicenses, né, a igreja em Tessalônica, é uma carta curtinha, né, são 5 capítulos. Depois tem a segunda carta também que Paulo enviou à igreja ali em Tessalônica. Mas se você ler os versículos deste livro, os cinco capítulos, os versículos dos 5 capítulos, né, que os capítulos são muito pequenos também, é uma leitura extremamente agradável. É uma carta onde o apóstolo Paulo, ele, né, tinha recebido notícias de Timóteo, que tinha ido visitar a igreja ali, e Paulo estava muito feliz. Paulo estava feliz pelo relato, né, de Timóteo, dizendo ali que a igreja avançava e que a igreja, ela verdadeiramente tinha se convertido e dava testemunho a respeito de Cristo, e as pessoas das cidades próximas também eram edificadas pelas palavras e pelo testemunho de conversão daqueles homens que foram ali agregados e foram levantados por Paulo também para ali
né, ministrarem a palavra do Senhor. E Paulo, né, dizendo da sua alegria em relação àquilo que tinha acontecido ali na igreja, ele não deixou de dar alguns conselhos muito importantes para aquelas pessoas, que são os conselhos para nós, são os conselhos para uma igreja convertida, são os conselhos para pessoas, né, que já tiveram um tratamento com Jesus e, né, estão dando bom testemunho a respeito de Cristo. Se você olhar as cartas de Paulo, você vai encontrar assim, né, uma diversidade muito grande, né, de situações que as igrejas enfrentavam, porque todas as cartas, irmãos, elas não foram dirigidas a uma cidade, elas foram dirigidas a uma igreja numa cidade. Assim como a palavra de Deus, ela é reservada para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que se converteram verdadeiramente, porque senão ela não tem sentido. Por mais que as pessoas leiam, elas não vão compreender o poder da palavra e não vão entender a grande mensagem espiritual que é a palavra de Deus, né? Eu me converti com 30 anos de idade. Eu lia a Bíblia antes, né, da minha conversão. Eu tinha uma Bíblia assim, muito assim, dentro da gaveta do meu criado mudo, e de vez em quando eu pegava a Bíblia e lia a Bíblia, né, e eu achava assim um texto fantástico já. Eu me lembro até disso, mas aquilo não tinha um grande significado para mim, né? Na verdade era mais assim, eu enxergava ali quando eu lia a Bíblia assim os grandes detalhes, né, de histórias que eu conheci um dia na minha infância, que eu conheci um dia, né, na igreja católica, quando eu ia na missa, eventualmente, né, eu ia na missa, e, né, e essa palavra, irmãos, ela deve ser agora, né, trazida para o nosso coração, porque são palavras que geram poder nas nossas vidas e ao nosso redor. Paulo, ele estava exortando a igreja. Paulo, ele estava ali, né, trazendo uma mensagem de exortação e de, né, motivação, para que aquelas pessoas pudessem continuar realizando a obra de Deus com grande eficiência e com grande poder. E aí Paulo, ele começa a falar assim a respeito da necessidade de que as pessoas, elas honrem aqueles que estão ali, né, ensinando e admoestando as pessoas que estavam por ali. E é muito interessante isso, irmãos, porque o apóstolo Paulo, na própria carta, nessa carta aqui aos Tessalonicenses, ele diz, né, nos primeiros capítulos, que ele jamais usou, né, usou nas ministrações dele àquela igreja, especificamente aquela igreja. Paulo não usou de bajulações, ele falando, eu não usei de bajulações, eu não preguei o evangelho por interesse, eu preguei a palavra, né, no poder do Espírito Santo. E é importante, sabe, irmãos, que nós tenhamos isso no nosso coração, porque a igreja, ela precisa ser admoestada pelo Senhor. A igreja, ela precisa ser exortada pelo Senhor, né? A igreja, ela precisa ser dirigida pelo Senhor. E as nossas vidas, elas precisam, de forma rotineira, vamos dizer assim, que nós estejamos ouvindo a voz do Senhor, para sabermos ali que rumo nós devemos tomar em relação à nossa vida em Deus, né? Em relação à nossa vida em Deus. Porque as coisas deste mundo, irmãos, elas são tão eficientes. Satanás está tão eficiente na sua estratégia de destruição, que as pessoas, elas não têm força espiritual, né, para viverem uma vida segundo aquilo que Deus deseja.
E Paulo exortou aqui inúmeras coisas que aquela igreja deveria praticar ou continuar praticando. E nós devemos continuar praticando. Veja, irmãos, se nós olharmos para Deus, eu estava refletindo essa semana, se nós olharmos tudo aquilo que Deus fez em relação ao povo de Israel, se nós olharmos as palavras que Deus falou ao povo de Israel, se nós olharmos o poder que Deus manifestou no meio do povo de Israel, nós vamos entender ali, né, que Deus esteve sempre muito próximo, tentando trazer o povo, né, para, né, um caminho que era o caminho que Deus achava que deveriam seguir, né? Semana passada, se eu não me engano, acho que foi semana passada, quando nós estávamos pregando aqui, eu falei a respeito, semana retrasada, eu falei a respeito daquilo, né, que Deus fazia e das promessas que Deus dava ao povo de Israel, dando a eles sempre ali a recompensa pelas suas atitudes, se eles fossem, obviamente, fiéis. Mas, irmãos amados, o mundo está tão cego, o mundo está tão deturpado, né, que as pessoas, elas entendem que Deus pode dar tudo. Elas entendem que Deus pode fazer tudo. Podem não acreditar nisso, né? Mas elas entendem que Deus pode fazer tudo. O Brasil é o maior país cristão do mundo, né? Supostamente cristão do mundo. Então as pessoas, elas são assim ensinadas desde muito cedo a respeito de Deus, a respeito de Jesus, né? Como eu falei para vocês aqui, né? Eu conhecia Deus, né? E conhecia as histórias de Deus, e depois, lendo a Bíblia, conhecia os detalhes de Deus, mas aquilo não significava muito para mim, né? Aquilo não tinha muito sentido espiritual para mim, porque, né, na verdade, a minha visão espiritual é que Deus estava lá lonjão, né? E eu estava aqui, né? E aí, irmãos, sabe, as pessoas, elas não querem deixar os seus desejos, elas não querem deixar os seus prazeres, que são os supostos prazeres da carne, né, para viverem ali uma vida como Deus deseja, porque Deus, Ele nos ensinou, e Paulo citou aqui nesta carta, nós lemos o versículo, Deus nos ensinou uma vida de santificação. Que o desejo dele é que nós vivamos uma vida de santificação para honrarmos o Deus Santo que nós temos sobre a nossa vida. E viver uma vida de santificação, irmãos, é viver uma vida que busca, né, viver segundo ali os critérios de Deus, ou seja, nós temos que ser justos, nós temos que ser pessoas que amam o nosso próximo, nós temos que ser pessoas, sabe, que honram Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, ou seja, o nosso caráter, as nossas atitudes, elas devem, né, se assemelhar ao caráter de Deus, né? Nós temos que ser parecidos com Deus, obviamente no caráter, né? Obviamente nas atitudes, obviamente, sabe, nas palavras. Nós devemos ser imitadores, conforme Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Sabe, são ensinos que Deus deixou para que nós tivéssemos parâmetros de como nós devemos ser, né? E os parâmetros de Deus, eles são muito iguais, né? Deus sempre ensinou a mesma coisa em relação ao desejo dele, né? Em relação à nossa vida, à nossa postura, o nosso caráter, as nossas atitudes e a forma como nós agimos neste mundo. O homem, né, ele é expert em deixar-se dominar pelos seus sentimentos. O homem, né, ele, né, se deixa envolver pelos seus sentimentos de forma muito fácil. E quando ele deixa se envolver pelos seus sentimentos, ele começa a perder, né, a sensibilidade espiritual que Deus determinou para a vida do homem, que são os ensinos da palavra. Então a pessoa, ela começa a ficar fraca,
A pessoa ela começa a dar vazão aos seus sentimentos, a tristeza, a angústia, né? E Paulo falou aqui: sejam alegres sempre, né? Estejam alegres sempre. Mas as pessoas, elas naufragam muitas vezes nos seus problemas e vivem uma vida que é uma vida longe daquilo que Deus deseja que nós tenhamos, né? A Dori, ela fez parte da ministração da Dori aqui, ela falou a respeito, né, da impossibilidade de nós vivermos sem Deus. E não é aquele Deus distante, longe, mas é aquele Deus que está ao nosso lado, cuidando de nós. É aquele Deus que cuida das nossas necessidades e que conhece os nossos sentimentos e que é a nossa fuga, né? Quem talvez tenha ouvido a Dori ministrar aqui tenha falado assim: talvez a Dori não tenha nenhum problema, né? Talvez a Dori não tenha nenhuma preocupação e talvez a Dori não tenha nenhum sentimento no coração dela, né? Mas, irmãos amados, né, como Deus é o nosso socorro, como Deus é a nossa ajuda, como Deus é o Senhor bem presente nas nossas vidas, nós superamos, né, as dificuldades, nós superamos os sentimentos, nós superamos a dor, nós superamos simplesmente porque nós lembramos que Deus está ao nosso lado. E você precisa ter essa força, irmãos. Você tem que ser uma pessoa, sabe, que olha a palavra de Deus, né? Porque Paulo, olha só o que ele falou: também exortamos vocês. Paulo estava interessado em levantar a igreja, em dizer palavras que iriam trazer o quê? Uma revolução espiritual. Dizer palavras que iriam ali motivar as pessoas a se levantarem, independente das lutas, das dificuldades, independentemente daquilo que as pessoas viviam, melhor dizendo, ali em Tessalônica. Se nós olharmos aqui, né, para esta igreja, nós vamos encontrar pessoas que são pessoas normais, né? Eu falei a respeito da Dori, mas nós, né, temos que viver Deus neste mundo, lutando, vencendo os nossos sentimentos, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dores, para que nós possamos o quê? Dar um testemunho vivo às pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas possam, né, se encontrar com Cristo, assim como Paulo estava feliz, porque a igreja em Tessalônica estava levando ali muitas pessoas ao Senhor através do seu testemunho de conversão. E o testemunho não era um testemunho banal, era um testemunho, né, de abandonar deuses que eram cultuados ali naquela cidade, em Tessalônica, abandonar rituais, né, pagãos, rituais demoníacos que eram ali praticados naquela cidade, para viverem um Deus, né, para viverem Jesus, que não, né, que eles não viam, né, para viverem o poder de Deus que eles não conheciam antes. Nós devemos, irmãos, olhar esses exemplos, sabe? Olhar esses exemplos para que nós possamos também, sabe, ser pessoas que estarão alegrando o coração de Deus. Eu sempre falo assim, né? Tem determinadas atitudes que a gente vê na igreja, né, e que obviamente alegram o nosso coração. E às vezes eu falo assim: se a gente fica alegre, imagina o coração de Deus, né? Imagina o coração de Deus, né? Por exemplo, né, hoje a Dori louvou aqui, nós estamos, né, desfalcados no louvor, e ela, na predisposição de uma serva de Deus, né, ela fez ali aquilo que alegra o coração de Deus. E eu fiquei feliz, mas Deus ficou radiante com aquilo que aconteceu aqui neste lugar, né, através
daquilo que a serva de Deus executou neste lugar. Sabe, e nós, eu acho que quando nós vencemos as nossas lutas, eu fico louvando muito, minha garganta não aguenta, né? Tem que esperar um pouquinho, né? Eu às vezes imagino, né? As pessoas lutando contra si mesmas para honrarem Deus. E quando elas conseguem isso, a alegria do Senhor transborda nas vidas, irmãos. É uma vitória. É uma vitória que gera alegria para nós e que gera alegria no coração de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre conosco, nós somos fortes, porque o poder dele se manifesta nas nossas vidas, né? Então que você tenha isso no seu coração, sabe, irmãos? De observar aquilo que Deus falou tanto através da sua palavra. Deus ensinou tanto através da sua palavra. Deus procurou corrigir tanto através da sua palavra. E a igreja ali estava vivendo um momento sobrenatural, muito bom. E mesmo assim Paulo falava à igreja e exortava a igreja para que ela pudesse continuar. Aí Paulo ele falou assim: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. E ele falou, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Sabe, irmãos, uma das coisas mais terríveis na igreja, quando eu falo da igreja, não estou falando dessa igreja, estou falando de você, estou falando de mim, né? Uma das coisas mais terríveis da igreja é o julgamento. Porque Deus, ele nos ensinou a ter um senso de juízo. Então nós devemos saber o que é certo e o que é errado. Isso é ter senso de juízo, e isso faz parte, nós temos que ter isso na nossa vida. Por isso nós temos que conhecer a palavra, para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Mas tem pessoas que condenam, e tem pessoas que absolvem, né? E isso, irmãos amados, é aquilo que Deus não permite. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado, para nós podermos exortar, para nós podermos admoestar, e para nós sabermos viver nesta vida terrível e tenebrosa, nos caminhos que Deus deseja, mas nós não podemos condenar nem absolver. Nós temos que simplesmente fazer aquilo que Paulo ensinou na sua palavra. E é difícil de você, às vezes, das pessoas entenderem isso, que nós somos juízes, sim, das nossas vidas. Nós somos juízes das nossas vidas. Nós sabemos o que está certo e o que está errado, e nós o que? Julgamos estas causas nas nossas vidas para podermos corrigir as nossas atitudes, porque ainda nós temos oportunidade para isso. Porque quando nós chegarmos à frente do juiz, que é Jesus Cristo, o único juiz que é Jesus Cristo, ele vai o quê? Não vai haver mais chance de nós mudarmos alguma coisa nas nossas vidas, né? Por isso que Jesus, por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele disse: examinem a si mesmos. Examinem a si mesmos. Nós temos que olhar para as nossas vidas primeiro. E quando nós olharmos para o nosso próximo, que nós estejamos o quê? Fazendo aquilo que Paulo falou, não desejando o mal, mas praticando o bem, e muitas vezes orientando a pessoa para que ela possa chegar aonde Deus deseja e como Deus deseja. Isso é saúde espiritual, irmãos, sabe? Isso é importante para que nós estejamos crescendo espiritualmente na presença de Deus. Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas vivem situações em que
essas situações as aprisionam. E elas não conseguem viver a liberdade de Cristo, embora conhecendo a Cristo. Esses 2 anos, os 2 anos que nós tivemos de pandemia, eu penso que foram terríveis para a igreja. Foram terríveis para a igreja. Sabe, as pessoas se afastaram de Cristo, as pessoas resolveram, sabe, viver uma vida, né, aonde, né, o cultuar a Deus e o adorar a Deus já não tem mais importância, né, aonde, né, receber a unção de Deus e receber o poder de Deus não tem importância. Tudo isso foi gerado e construído durante esses 2 anos, irmãos, que são coisas terríveis, e a gente observa isso nas igrejas, né? Nas igrejas a gente tem observado isso, né? Que as pessoas, elas estão com muita dificuldade para superarem ali aquilo que a pandemia trouxe para as suas vidas, espiritualmente falando. E nós, sabe, quando nós percebemos tudo isso, eu sempre falo assim, sabe, irmãos, eu sempre falo para as pessoas, como eu pratiquei muito determinadas situações e eu vi o poder de Deus manifesto, quantas vezes a gente motiva as pessoas, né, para que as pessoas insistam, para que as pessoas venham à igreja. Não estou falando da igreja Cristo é Paz não, viu, irmãos? Estou falando da igreja num contexto genérico, para que as pessoas, sabe, tenham um compromisso em vir adorar a Deus e conhecer ao Senhor. Que as pessoas não aceitem, porque hoje existe assim uma linha estratégica satânica que diz que as pessoas elas são assim, elas são motivadas a viverem, né, um culto a Deus que não existe nas suas casas, a viverem um louvor a Deus que não existe nas suas casas, né, e a viver uma vida aonde, sabe, a ministração de um homem de Deus, como Paulo falou aqui, não existe. Sabe? As pessoas elas estão sendo inclinadas a praticarem isso, e nós temos que dizer ao contrário, né? Nós temos que dizer ao contrário a respeito disso, dizer não, né? Você precisa ter saúde espiritual, você precisa viver o poder de Cristo, você precisa ter unção, você precisa ser um instrumento de Deus. Você não pode ficar isolado na sua casa, achando que Deus vai fazer tudo ali, porque Deus tem propósitos com a sua vida. A gente tem, sabe, irmãos amados, que olhar para essas pessoas e entenderem que elas estão naufragando espiritualmente, achando que está tudo bem, quando na verdade elas estão naufragando espiritualmente. E é interessante porque muitas pessoas estão vivendo isso. Muitas pessoas estão vivendo isso, irmãos. Sabe? E a igreja, às vezes assim, a impressão que eu tenho é que a igreja olha de forma impassiva essa situação. De forma impassiva. E aí, irmãos, acontece aquilo que muitas vezes acontece nas nossas vidas de forma inconsequente, ou de forma sem a percepção necessária, né? Que a gente fala assim, Deus vai fazer a obra, né? Quantas vezes a gente vê uma situação assim e fala, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer. É uma situação de comodismo, que a gente vê algo errado e de repente a gente joga nas costas de Deus a solução daquele problema, quando Deus está procurando um para falar para aquela vida, quando Deus está procurando uma pessoa para abençoar aquela vida, quando Deus está procurando uma pessoa, né, para falar que ela tem que mudar, que ela tem que viver algo novo na vida dela, sabe? E as pessoas elas começam a viver isso, né, uma situação assim extremamente fria, né, no sentido de que, né, Deus é que pode fazer. Deus é que pode fazer. Eu já falei aqui uma vez, né, que quando Deus me deu uma bronca, né, e
fui muitas vezes visitar uma pessoa e pregava e falava, não era da igreja, né? Pregava e falava e orava e manifestava demônio e curava, né? Diversas vezes. Aí chegou uma vez, eu falei assim: Senhor, essa é a última vez que eu vou lá. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já ministrei tudo que eu tinha que ministrar, né? Então é a última vez que eu vou lá. E aí no caminho, dirigindo, indo para lá, Deus falou assim para mim: você vai lá quantas vezes eu mandar. Né? Você vai lá quantas vezes eu mandar. Porque o meu senso de juízo demoníaco, né, determinou ali uma situação quando para Deus, né, para Deus não existe esse contexto espiritual, né? Deus sempre tem esperanças de que uma vida se converta a Ele. Então, sabe, irmãos, e olha, irmãos, é importante quando a gente ouve a voz de Deus e quando a gente ouve as admoestações do Senhor, que a gente aprenda. Não é para viver de novo, não é para fazer de novo, não é para falar de novo. É para falar assim: não, Senhor, eu aprendi, é isso mesmo, né? Que maluquice eu falei. Que coisa terrível, sabe? Que coisa terrível eu estava ali praticando. E nós, sabe, irmãos, e óbvio, né? Deixa eu complementar só. É óbvio que a sabedoria de Deus tem que estar sobre a nossa vida. Eu sempre falo assim, sabe? Existem situações que acontecem, a gente é motivado muito pelas nossas emoções também na obra de Deus. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Vá quando Deus manda e não quando você quer. Vá quando você sente que o Espírito Santo de Deus está te impulsionando e não quando você quer ir, porque senão muitas vezes você acaba sendo uma pessoa pegajosa e que a pessoa vai evitar, ao invés de você ser usado pelo Senhor naquilo que você tem que ser usado. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos. Sabedoria de Deus. Nós temos que ter a unção do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o impulso do Espírito Santo de Deus para saber como nós devemos fazer e como nós devemos agir e a forma como nós devemos fazer, né? E não sermos aquele que já determinou o juízo para determinada vida, A, B ou C, dizendo: olha, não tem mais jeito. Porque quando eu falei isso, eu falei assim: não tem mais jeito. Se hoje não acontecer nada, não vai ter mais jeito, né? E Deus, Ele não aceita esse tipo de postura, porque Ele é aquele que determina quando o ciclo se encerra. E o ciclo se encerra na morte, né? Enquanto não há morte, a pessoa pode se converter. Isso eu aprendi. Enquanto não há morte, isso, né, eu aprendi. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu perguntei assim: como é que está seu pai? A pessoa, ela é evangélica, né? E a pessoa falou assim: ó, pastor, já cansei, sabe? Para mim não tem mais jeito lá, né? Sabe, a gente nem vai mais lá, porque, sabe, ele é uma pessoa difícil e a gente já falou tanto, sabe? Acho que aquele momento foi até um momento de Deus, porque quando eu ia falar alguma coisa, chegou uma pessoa, né, me interrompeu ali, me chamou, e eu tive que ir para o outro lado. Mas sabe, irmãos, são situações assim que, sabe, possivelmente essa pessoa, possivelmente, né, irmãos, possivelmente porque eu não consegui conversar, possivelmente essa pessoa não ora mais pelo seu pai. Ou se ora, é uma oração teórica, porque ela não acredita mais na conversão, ela não acredita mais na mudança, então não há intercessão, porque não há fé, não há crença de que aquilo pode acontecer, porque as palavras daquela pessoa foram muito duras,
né? Em relação a uma simples pergunta que eu fiz, esperando ouvir assim uma resposta natural, né? Mas as pessoas, elas às vezes se condicionam, sabe, a fazer o seu julgamento e a fazer com que ela deixe de ser um instrumento usado por Deus, né? Eu estou falando isso, eu sei que talvez você já tenha feito alguma coisa desse tipo, ou talvez você tenha uma tendência a pensar dessa forma, ou talvez você tenha assim, já tenha encontrado no seu meio, né, próximo a você assim, situações em que realmente as coisas são muito difíceis. Mas nós temos que, sabe, irmãos, olhar para Deus. Nós temos que olhar para aquele que tem todo o poder, sabe? Nós temos que ter uma fé genuína. Não somos bobos. Nós não somos pessoas hipócritas. Não somos pessoas que, sabe, vivemos num mundo de ilusão. Nós temos que ter fé, simplesmente ter fé e saber agir para que nós possamos ser instrumentos de Deus, conforme Deus deseja para as nossas vidas, né? Conforme Deus deseja. Satanás é astuto, ele tenta nos enganar e tirar proveito muitas vezes da nossa boa vontade, tirar proveito do nosso senso de misericórdia. Mas até nisso o Espírito Santo de Deus nos ajuda, sabe, e nos dá discernimento quando Satanás está tentando, né, na verdade, roubar, ao invés de haver ali uma possibilidade de conversão, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. A gente olha essa palavra assim, irmãos, uma orientação para uma igreja, uma orientação para uma igreja, uma orientação para nós, sabe? Uma orientação para nós, ou seja, Paulo estava, vou falar de novo, irmãos, Paulo estava falando com uma igreja que estava muito bem espiritualmente. Estava muito bem espiritualmente, salvando vidas. Mesmo assim ele falou, orem sem cessar, em tudo deem graças. Eu acho que talvez essas duas situações que Paulo falou aqui sejam situações em que o crente precisa verdadeiramente se converter. O crente precisa verdadeiramente se converter. Porque, sabe, orar sem cessar, quando Paulo fala dessa forma, Paulo não está dizendo que você tem que ficar 24 horas por dia orando. Paulo está dizendo que nós não devemos deixar de orar, porque é através da oração que as coisas acontecem, irmãos. É através da oração que as coisas acontecem. Deus se move através da oração. Deus se move através da oração. E talvez você esteja assim, né, pensando, mas minha oração, né, mas como assim, pastor? Já aconteceram coisas na minha vida que eu não orei, né? Eu vou dizer para você assim, pode acontecer, é óbvio, né? Porque nosso Deus tem uma sabedoria ilimitada, né? E as coisas que eu lembro que Deus fez na minha vida, né, mesmo antes de eu me converter ao Senhor, né, eu lembro de coisas que Deus fez na minha vida, e todas as coisas que Deus fez na minha vida sempre foram motivadas por uma oração. Às vezes uma oração, né, quando eu não era convertido, uma oração meio de dúvida, né, falando com Deus sem saber se Deus estava ouvindo ou não. Mas Deus entende o nosso momento espiritual, sabe? Deus entende a nossa necessidade também, e quando Ele fez aquilo que eu pedia na oração sem conhecê-lo,
né? Deus mostrou e falou que foi ele. Eu sabia que tinha sido Deus. Eu não entendia como, né? Eu não entendia como eu tinha aquela convicção, mas eu sabia que era Deus, porque eu não conhecia Deus, mas eu sabia que tinha sido Deus, porque era impossível acontecer algo, né? Coisas, né, que aconteceram na minha vida que não fossem motivadas por Deus. E talvez você esteja acostumado também a fazer a oração reza, né? A oração reza. Isso não é oração. Como nós dependemos de Deus, nós conversamos com Deus e nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Se você ora e não coloca o seu coração diante de Deus, você não está orando, você está rezando. Você está rezando. Então, o coração, né, quando nós abrimos o nosso coração, né, quando o nosso coração fala, né, nós estamos conversando com Deus. Aí nós estamos conversando com Deus. Sabe, como é que você pode interceder por uma pessoa sem sentir aquilo que a pessoa está, sem imaginar, né, aquilo que a pessoa está sentindo? Como é que você pode interceder por uma pessoa se você verdadeiramente não deseja o bem dela? Ou melhor, deseja o bem, mas tanto faz para você se acontecer, se não acontecer. Entre aspas, né, irmãos? Entre aspas. Ah, Deus não fez. Né? Deus não fez para você. Deus não fez. Deus não fez. Sabe, a intercessão, ela vai além de nós, né, simplesmente pedirmos a Deus em favor de uma pessoa. Nós devemos clamar a Deus. Clamar a Deus. Clamar a Deus. A intercessão é um clamor a Deus. É um clamor a Deus. Eu lembro, né, que Pedro estava preso. Pedro estava preso. E a Bíblia diz assim: e a igreja orava incessantemente em favor dele. E aí apareceu um anjo lá, né, e abriu a porta e libertou Pedro, né, da prisão. E eu não vou entrar em detalhes aqui, obviamente, senão a pregação vai até amanhã. Mas por causa da oração, Deus fez questão de colocar um versículo, né? A Bíblia diz assim: Pedro estava encarcerado, mas a igreja orava incessantemente em favor dele, né? Para que, sabe, Deus motivasse ali uma grande obra em relação à vida de Pedro. Então nós devemos, irmãos, educar a nossa vida espiritual. Sabe por que eu estou falando tudo isso hoje, irmãos? Sabe porque, sabe, o ritual, porque as pessoas às vezes acostumaram a fazer de um jeito, acostumaram a fazer de uma forma, só que não é a forma que Deus vai ouvir. Não é a forma que vai motivar Deus a fazer algo por determinada vida. E a intercessão, irmãos, ela é complexa, sabe? Porque a gente ora e nós não conhecemos verdadeiramente as causas e os motivos de determinadas situações na vida da pessoa, mas Deus conhece tudo isso. E quantas vezes nós temos que pedir misericórdia a Deus, e quantas vezes nós temos que pedir, sabe, que Deus esteja ali dando um momento de refrigério, de paz, embora a gente não conheça os contextos espirituais. E é importante isso, sabe, irmãos, porque senão a gente vai entrar na questão do julgamento, né? Mas é algo complexo mesmo, porque o nosso coração arde, né, pela bênção de Deus, mas quantas vezes Deus está impedido de realizar algo por conta de determinadas atitudes da pessoa, sabe? E a intercessão é meia louca, sabe? Porque eu sempre falo assim para os irmãos, né, que a gente tem que parar de orar por algo quando Deus responde. E qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus é: Ele fez, aconteceu, não tem mais que orar.
né? Ou Deus fala assim: eu vou abençoar. E aí, a bênção demora mais 10 anos. Mas você não precisa mais orar. Deus já falou. Não precisa mais orar. Quando Deus responde, irmãos, não precisa orar. Deus já falou, eu vou fazer. Então, para que ficar falando para ele? Ele vai falar para você: eu já falei para você que eu vou fazer. Né? Ou quando Deus diz assim: eu não vou fazer. E aí é mais complexo ainda, porque aí a gente tem que orar para que Deus tenha misericórdia. Muda a oração. Muda a oração. Para vocês verem, irmãos, que algo que talvez pareça tão simples, não é tão simples, espiritualmente falando. E se Deus não respondeu a você, continue orando, irmãos, continue intercedendo, sabe, irmãos? Continue falando, continue clamando a Deus, sabe? Continue, sabe, buscando até Deus falar contigo, ou Deus resolver, ou Deus falar que vai resolver, ou Deus falar que não vai resolver. Aí você muda a sua oração, sabe? E a gente tem que ter discernimento nisso, né? Uma vez a gente estava numa reunião de oração no Brasil para Cristo, né? Num sábado, e aí entrou uma pessoa, e uma senhora, né? Uma senhora. E aí você percebia assim, parecia que ela tinha vindo de uma balada, né? Era sábado de manhã, você olhava para a pessoa assim, parecia que ela estava meio amassada, parecia que ela tinha vindo de uma balada, né? Aí tal, aí a oração, aí a pessoa assim, ela estava assim, incomodada na reunião, né? Mexia. Aí chegou uma hora de fazer os pedidos de oração. Sabe qual foi o pedido de oração dela? Que o amante dela largasse a mulher. Né? Que o amante dela largasse a mulher. Então, irmãos, sabe, são coisas assim que não tem sentido espiritual apresentar para Deus. Não tem sentido espiritual você fazer uma oração intercessória aonde Deus tem que quebrar a palavra dele para abençoar. Não tem sentido, irmãos. Tem que mudar a oração. Você tem que mudar a oração. Tipo assim, se para abençoar Deus tem que ir contra a palavra dele, você tem que mudar a oração. Você tem que pedir para Deus para resolver, para que aquela pessoa resolva o problema, para que Deus possa abençoar. Você está me entendendo? Sabe? Não adianta a gente querer, tipo assim: Senhor, salva determinada pessoa. Essa é uma oração que somente você pode fazer para Deus. Deus, me salva. Porque o salvar está intrínseco, né? Depende de uma postura que a pessoa tem que ter. Então talvez sua oração ela tem que ser diferente. Tipo: oh, Senhor, tira esse vício, mostra para ele a verdade, abre os olhos dele, destapa os ouvidos, Senhor. Porque a salvação é uma consequência de uma atitude, ou de atitudes, melhor dizendo. Então são situações, irmãos, que a gente tem que entender e ter discernimento na hora da oração, para que Deus possa fazer aquilo que você está pedindo. E Deus tem prazer em realizar aquilo que a gente pede, né? Deus tem prazer, né? Deus tem prazer, né? Quando a gente pede para Deus abençoar uma pessoa, né? E não existem barreiras, ou, né, que as barreiras que estão impedindo as bênçãos sejam barreiras que não vão contra a palavra do Senhor, Deus faz a obra. Deus faz a obra. Eu sempre falo: não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Eu não estou dizendo oração de um dia. Eu estou dizendo uma busca, eu estou dizendo um clamor. Sempre haverá a resposta de Deus. Porque o nosso Deus está vivo e Ele disse que seria assim. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem
todas as coisas retém o que é bom. Isso é muito importante, meus irmãos. Extinguir o espírito, apagar o espírito, né? É quando a pessoa ela despreza as coisas que são de Deus, né? O Espírito Santo de Deus tem que estar vivo dentro de nós. Tem que estar vivo dentro de nós, não vivo fora de nós. O Espírito Santo de Deus tem que estar vivo dentro de nós. E tem que existir uma postura de santificação para que Deus possa fazer isso na sua vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, habita em nós, as nossas orações, né, com certeza elas são mais eficientes em relação a Deus, porque são motivadas pelo Espírito, né? São motivadas pelo Espírito. Não que, né, o Espírito Santo de Deus vai orar por você. Não, o Espírito Santo de Deus vai dizer, olha, né, ora por isso, ora por aquilo, busca isso, busca aquilo, né? O próprio Senhor Deus disse, ele, né, se eu não me engano, no livro do profeta Ezequias, não lembro direito, Ezequiel, melhor dizendo, Ezequias era rei. O profeta Ezequiel, quando ele falou assim, lamentando, né, que ele procurou uma pessoa que pudesse se colocar na brecha entre ele e o povo de Israel, para que Deus não o destruísse, e não encontrou ninguém. Olha que lamento terrível, Deus falando, olha, eu procurei alguém que pudesse me colocar entre o povo e eu, para tapar ali as brechas que estavam abertas, né? Mas eu não encontrei ninguém que pudesse fazer isso, ou que quisesse fazer isso. Ou seja, Deus estava dizendo que Ele deseja que nós estejamos fazendo esse papel, irmãos, porque Ele está procurando. Às vezes ele não quer realizar, sabe, um mal, né, que a pessoa merece, então ele se usa de um justo. A Bíblia diz a oração de um justo, justificado no sangue de Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quantas vezes, né, Deus, para não deixar acontecer coisas terríveis para uma pessoa, depende de um justo orando, e ele fala assim, não, meu servo está orando, me pedindo, então eu vou fazer, porque existe um justo orando, existe uma pessoa orando, então eu vou agora segurar essa situação. Você já viu muitas vezes, né, testemunho não, ou aquele ditado popular, né, que a oração de uma mãe, né, a praga de uma mãe pega, né? A bênção de uma mãe também pega. E quantas vezes você já deve ter ouvido assim mães falando, né, que acordaram e oraram de madrugada pelo seu filho, e o seu filho recebeu um livramento, né? Já aconteceu, né, irmão? Eu já ouvi muito isso, né? Por que Deus acordou a mulher? Porque Ele precisava de um justo orando para poder abençoar, ou melhor, não deixar acontecer algo de ruim, terrível, muitas vezes com aquele que ainda está distante dos caminhos do Senhor. E importante agora nesse versículo que o apóstolo Paulo falou, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Sabe, irmãos, eu estudei teologia, né, muitos anos atrás, mas estudei teologia. Sou bacharel em teologia, né? Em 1997 eu me formei, 98, não lembro, faz muito tempo. E então, todas as vezes que você participa de um seminário, o seminário ele tem uma linha teológica que ele segue. Porque, irmãos amados, existem questões teológicas que não foram esclarecidas, né, de forma, vamos dizer assim, equalitária, né? Então, existem determinadas igrejas que têm uma visão espiritual sobre determinada situação, outras igrejas têm
uma visão espiritual sobre outras situações, são todas questões teológicas. Isso muitas vezes é abordado, né? Então, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja, quando que vai acontecer, sobre o milênio, né? Essas coisas todas assim que são questões teológicas e que Deus não deixou claro. Então existem teorias. Então, quando você ouve ali o seminário teológico, o seminário teológico vai seguir aquela linha de pensamento. Só que você precisa discernir o que é certo e o que é errado. Paulo disse assim: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. E é o que eu fazia, eu falava assim, às vezes eu ouvia, ou às vezes eu ouço uma pregação de alguém, né? E eu falo assim, para mim ele tá errado. Para mim essa questão, essa abordagem que ele deu aqui em relação a essa situação está errado. Mas o resto da pregação foi maravilhosa. Não invalida aquilo que aconteceu, retém o que é bom. Retém aquilo que você entende que foi, sabe, algo que edificou a sua vida, retém o que é bom. E hoje em dia você vai né, encontrar extremos, coisas extremas, engodos terríveis para a igreja, pessoas pregando, já falamos aqui, pessoas que invalidam o Antigo Testamento, pessoas que falam que o Antigo Testamento não serve para nada mais porque Jesus veio, coisas assim que você ouve às vezes e fala assim, não, você vai ouvir, mas não retém aquilo, retém aquilo que o Espírito Santo de Deus diz para você que é correto. Retém aquilo que Deus te deu entendimento para você saber que está correto. Sabe, isso é muito importante, sabe, irmãos? Porque hoje você vê uma diversidade de formas de acesso às coisas que são supostamente de Deus. E quantas vezes aquilo que você vê, né, e ouve, não são coisas que são de Deus. Eu vi um pastor muito conhecido aí, um vídeo dele, né? Onde ele pegava o paletó assim e fazia assim com o paletó, e as pessoas que estavam na frente da igreja caíam. Aí uma pessoa estava no púlpito, vinha assim, ele jogou o paletó assim, a pessoa caía. Aí você olha assim, Deus pode fazer isso? Lógico que pode. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso? Pode. A unção de Deus pode fazer isso? Pode. O homem cheio da unção de Deus pode fazer isso? Pode. Lógico que pode. Mas você olha assim e você vê como aquilo aconteceu para engrandecer o homem, para glorificar o homem, sabe? E você fala assim, será que isso realmente é do Espírito Santo de Deus? E aí, né, logo depois tinha um outro vídeo, né, das pessoas na igreja ensaiando cair. Ensaiando cair. Grupo de pessoas sendo ensinadas a cair, né? Então, irmãos, sabe, são coisas que a gente tem que estar alerta, atentos para que Deus não nos deixe enganados com as coisas que neste mundo tenebroso estão acontecendo. E Paulo termina, né, só para nós encerrarmos. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui porque Paulo ele falou, né, ele usou, né, a trindade, né, chamam de tricomia, né, ele usou espírito, alma e o corpo. Eu falei trindade porque são três partes, né? A trindade de Deus é uma coisa, né? O espírito, a alma e o corpo. E ele fala assim, né, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. Ou seja, o espírito é a imagem de Deus e quer Deus, a alma é a nossa personalidade, né? É você, seu intelecto é você. E o seu corpo são os órgãos que movem aí, que são movidos
né, pelo seu cérebro, que são influenciados pela sua alma, seus pensamentos, as suas atitudes, né, os seus sentimentos, são todos influenciados pela sua alma. A pessoa fala que o amor está no coração, né? É algo interessante, né? Porque é um órgão natural, né, para viver, né, algo que é tão assim incomensurável, né? E Paulo fala que os três têm que ser o quê? Íntegros. O espírito é íntegro, a alma é terrível e o corpo pratica aquilo que a alma motiva. Um exemplo disso, né? A pessoa fuma e depois tem câncer, amaldiçoa o seu próprio corpo. Então, o corpo muitas vezes é vítima, né, de atitudes motivadas pela alma, pelos sentimentos, pelos desejos, e acabam o quê? Apodrecendo. Então, que teu espírito, a tua alma e o teu corpo sejam íntegros, conforme Paulo falou, que os seus pensamentos sejam voltados para Deus, né? Dê ouvidos ao Espírito Santo e deixe o teu espírito falar mais alto que a tua alma, porque o teu espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, que é a vida, né? A vida só existe porque Deus mandou o Espírito, né? Então deixe o Espírito dominar a alma, o teu espírito dominar a alma, e trate bem o seu corpo. Se não tratar o seu corpo, você vai ter consequências também espirituais em relação a isso. Espirituais em relação a isso. Amém, irmãos? Está todo mundo aí ainda? Vamos ficar de pé então. Vamos então, conforme Paulo falou aqui, né? Vamos dar graças a Deus, né? Agradecer a Deus, né? Dar graças é agradecer, viu, irmãos? Não é achar engraçado, não. Dar graças é agradecer a Deus. Então vamos agradecer a Deus, sabe? Agradeça a Deus pelo estágio espiritual que você está. A Dori falou que uma palavra maravilhosa também, que ela antes conhecia Deus de ouvir falar. Hoje não é assim, ela falou. Hoje não é mais assim, né? Então vamos agradecer a Deus porque Deus tem feito esta obra. Porque Deus tem feito esta obra. E vamos pedir a Deus que Ele nos aperfeiçoe. Sabe, que Ele aperfeiçoe as nossas vidas para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dEle e alegrarmos o coração de Deus e sermos usados pelo Senhor. E às vezes, sabe, irmãos, aquilo que eu falei aqui, né? Às vezes a tua intercessão é aquilo que Deus deseja. A tua intercessão é aquilo que Deus deseja. Não a intercessão teórica, falha, ritualística, terrível, que muitas vezes talvez você estivesse acostumado a fazer. Mas que hoje, sabe, você agradeça a Deus então por aquilo que Ele já fez na sua vida, pelo estágio espiritual que você se encontra, e peça a Deus então que Ele aperfeiçoe a sua vida. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem, Senhor da glória, revolucionado a nossa vida, Senhor. Deus que tem escrito, Senhor, as nossas histórias, Senhor da glória, Pai. Deus que tem, Senhor, conduzido as nossas vidas, Senhor, pelos caminhos que Tu desejas, Senhor da glória. Chegou a hora de agradecer a Ti, Senhor. De agradecer a Ti pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Chegou a hora de agradecer a Ti pelas Tuas obras, Senhor. Chegou a hora de agradecer a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito no meio do Teu povo, Senhor. No meio da Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai. Oh Deus, eu Te peço, Pai, manifesta-te cada vez mais sobre estas vidas, Senhor. Que a Tua unção, Senhor, de toda a terra seja, Senhor, cada vez mais,
ó Deus, percebida nestas vidas, Senhor. Usa com ousadia, usa com poder, Senhor, estas vidas. Usa na unção do Teu Espírito Santo, Senhor, para que muitas vidas sejam abençoadas, curadas, libertas por Ti, Senhor. Por Ti, meu Senhor, Pai. Ó Deus, glorifica o Teu nome. Lava roldecanda, ricalabalabalabaxéias, seribicambalabalabaxéias. Glorifica o Teu nome, Senhor, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor. E que este povo que aqui está reunido, Senhor, agora receba a unção do Teu poder, Senhor. Receba a unção da Tua graça. Receba o Senhor da glória, Pai, a unção, Senhor da glória, que transforma. A unção, Senhor, que se manifesta, Senhor, através das palavras, dos pensamentos, Senhor, através, Senhor, das orações, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, eu oro abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Eu oro abençoando estas vidas aqui, Senhor, porque eu sei, Senhor da glória, Pai. Eu sei, Senhor, que são instrumentos Seus, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Graças a Deus. Você está abençoado pelo Senhor, cheio da unção de Deus, viu, irmãos? Hoje é dia de unção, né? Hoje é dia de unção. Hoje é dia de unção, para a glória do santo nome do Senhor, não é?